Olá, pessoal. Meu nome é professora Indianara Borges Caetano. Esse é o meu RG e eu trabalho como PSS desde 2013. Sou professora de matemática e o tema que eu escolhi para trabalhar com vocês hoje foi geometria plana. Então, vamos começar primeiro com uma definição de ponto. O ponto não tem uma definição pré-estabelecida, né? Então, podemos exemplificar o ponto, né, como sendo um pontinho esse seria todo o plano, essa folha, e esse seria o ponto, né? Um pinguinho no plano. Quando eu tenho a união, né, de dois pontos, né? A união de dois pontos, eu vou chamar essa união de dois pontos, né? Seria a união desses dois pontos, esse segmento aqui, de reta. E eu posso nomear esses pontos, né? Então, vai ficar ponto A, ponto B. E eu também posso medir essa reta. A reta A até o encontro do ponto A até o ponto B. A reta AB. Então, suponhamos que essa medida daqui a aqui seja 10 centímetros. Então, eu teria que a reta AB mede 10 centímetros. Continuando, geometria plana é a área da matemática que estuda figuras planas, né? Então, eu vou ter o plano, né? Suponhamos que essa folha seja o plano, e eu vou ter uma figura desenhada neste plano, né? Então, vamos começar explicando, né, das figuras planas, o que seria um quadrado, né, na figura plana. Então, temos que o quadrado é uma figura que tem todos os lados iguais, né? Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um quadrado, né? Essa figura aqui é um quadrado. E eu tenho que esse lado aqui mede 2 centímetros e esse lado aqui também mede 2 centímetros, ou seja, todos os lados são iguais, porque esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Então, quadrado, todos os lados iguais, e ele é uma figura geométrica plana que tem 4 lados iguais, né? Então, vamos lá, continuando. Eu tenho o retângulo. O retângulo é uma figura geométrica que tem dois lados iguais, dois lados diferentes. Ele também tem um ângulo aqui, ó. Esse aqui, um ângulo de 90 graus. Por isso que ele é chamado de retângulo, porque esse ângulo de 90 graus é um ângulo reto, retângulo, né? E ele também é uma figura geométrica plana que tem 4 lados, porém 2 iguais e 2 diferentes. No caso, aqui é 5 centímetros e aqui em cima é 5, esse lado é 2 e esse lado é 2. Aqui a base dele é 5 e a altura é 2. Esse é um retângulo. Vamos ver outra figura geométrica plana, o triângulo. O triângulo, ele tem 3 lados, né? E também tem 3 ângulos, né? Por isso que é chamado triângulo. Então, ó, ele tem este ângulo e este ângulo. 3 ângulos, por isso que é chamado triângulo, tá? Podemos classificar o triângulo pelos seus ângulos, né? Mas agora vamos, por enquanto, só ver os lados, né? Então, ele tem 3 lados,
3 ângulos, por isso que é chamado triângulo. Vamos ver agora a área dessas figuras geométricas plana, né? Então, vamos começar pela área do quadrado, né? Então, nós vimos que o quadrado, ele é uma figura geométrica que tem todos os lados iguais. No caso, temos 2 centímetros de lado. Então, a área do quadrado é lado vezes lado, ou lado elevado ao quadrado, né? Então, para essa figura geométrica plana, que nós temos 2 centímetros de base e 2 centímetros de altura, se eu fosse calcular o perímetro, o que é o perímetro de uma figura geométrica? O perímetro é a soma de todos os lados da figura geométrica. Se eu tenho que o quadrado aqui vale 2 centímetros, aqui vale 2, aqui vai valer 2 e aqui também. Então, para mim calcular o perímetro, que representa pela letra P de perímetro, eu vou somar todos esses lados. Então, vai ficar 2, mais 2, mais 2, mais 2, que vai dar 8 centímetros. Agora, se eu for calcular a área dessa figura geométrica, que é um quadrado, porque tem todos os lados iguais, eu vou usar a área é igual a lado vezes lado. Lembrando que o lado aqui é 2 e aqui também de altura é 2. Então, vai ficar 2 vezes o 2, que vai dar 4 centímetros quadrados. 2 vezes 2, 4. Então, a área é 4 e o perímetro é 8. Agora, vamos ver a área do retângulo. O retângulo, vimos que é uma figura geométrica que tem 2 lados iguais, 2 lados diferentes. E nessa figura aqui, a base vale 5 centímetros e a altura 2 centímetros. Para a gente calcular a área do retângulo, a área do retângulo é base vezes a altura. A altura representamos pela letra H, tá? Então, vamos calcular, né? Primeiro, o perímetro dessa figura aqui. Perímetro é a soma de todas as medidas dos lados de uma figura geométrica. Então, se o lado aqui vale 5 e esse lado vale 2, então vamos somar 5, esse lado vai valer 5, esse lado aqui vai valer 5 e esse lado aqui vai valer 2. Então, 5 mais 5 em cima, mais 2 da altura e mais 2 da altura, que vai dar 5 mais 5, 10, mais 2, 12, mais 2, 14. 14 centímetros, que é o perímetro. A área de um retângulo é a base do retângulo vezes a altura do retângulo. Se a base aqui é 5 e a altura aqui é 2, a área dele vai ser 5 vezes o 2. Quanto que é 5 vezes 2? 5 vezes 2, 10 centímetros quadrados. Entenderam até aqui? Então, vamos lá. Temos também o triângulo, né? Eu expliquei para vocês, o triângulo é uma figura geométrica com 3 lados iguais, ou pode ser diferente também, 3 lados, no caso aqui não são todos iguais, são diferentes. O triângulo com 3 lados iguais é o equilátero. Então, esse aqui é o triângulo que não tem todos os lados iguais, porque aqui na base é 4 e na altura é 5. Vamos calcular, então, a área desse triângulo. Eu falei para vocês que a área do retângulo é base vezes altura. A área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque se vocês perceberem, deixa eu desenhar aqui para vocês.
Esse aqui é um retângulo, tá? Então, a área do retângulo é base vezes altura. Quando eu vou dividir o retângulo no meio, vai ficar 2 triângulos. Então, eu vou ter a área do retângulo, que é base vezes altura, dividido por 2. Por isso que a área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Porque o triângulo é a metade de um retângulo. Então, vamos ver no exemplo aqui, esse triângulo aqui, né? Para calcular a área dele, base, que é 4, vezes a altura, dividido por 2. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20, dividido por 2, dá 10 centímetros quadrados. Entendeu? Eu espero que vocês tenham compreendido e que tenham absorvido todo o conteúdo até aqui. Muito obrigada e até a próxima.